Cássio, começa pelo Cássio, depois a Thelma, o Matheus, a Liliane e a Tarcísia. Quem não puder falar, pode escrever no chat aqui, sem problema nenhum. Beleza? Cássio, me fala fazendo um favor, qual que é a sua empresa e qual que hoje é a sua maior dificuldade em relação à parte de vendas? Se o Cássio não tiver como responder, vamos. Fala, pessoal, boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, Vitor. Cássio deve estar ocupado, talvez não está podendo digitar lá. Thelma, pode falar para a gente, fazendo um favor, então? Um pouco sobre a sua empresa e qual que é hoje a sua maior dificuldade em relação a vendas? Boa noite a todos, meu nome é Thelma, né? Então, eu sou nutricionista e a maior dificuldade que eu tenho, aliás, em termos de dificuldade em mídia, esse negócio, eu tenho todas, porque eu não sou muito amante de mídia. Então, não sou boa, então estou procurando aprender, né? Não, legal. E esse aqui é um dos primeiros passos, né, em relação a isso. Realmente seja bem-vinda, viu? Leliane, pode falar um pouquinho também sobre a sua empresa e qual que é a sua maior dificuldade em relação à parte de vendas? Se não puder falar, pessoal, sem problema nenhum, pode digitar. Aí deu certo. Então, boa noite. Eu sou fisioterapeuta, trabalho com depilação a laser e, assim, eu estou bem fora desse ramo aí de tecnologia, de rede social, ainda estou tá tudo muito precoce para mim, né? Então, eu tenho muita dificuldade em fazer vendas, em ter, assim, sem ser mais persuasiva nas minhas vendas, né? Eu consigo fechar essas vendas mais quando isso acontece mais pessoalmente, quando eu estou cara a cara com a minha cliente, mas eu tenho muita dificuldade em fazer isso pelo WhatsApp ou pela rede social. Legal, legal. E a gente espera nesse evento aqui te dar alguns nortes em relação a isso, para que tenha esse destrave, né, em relação às vendas. Vitor, a gente se conheceu ontem, né, no evento, mas fala um pouquinho para a gente em relação à sua clínica também aí, e qual que é a sua maior dificuldade em relação à parte comercial, nesse momento, fazendo favor. Fala, pessoal, boa noite. Meu nome é Vitor, eu sou dentista e tenho uma clínica odontológica já tem há 1 ano e 2 meses. Não tenho dificuldade, a gente se conheceu ontem, né? A gente teve a oportunidade de falar as dificuldades, nossas habilidades. Bom, eu não tenho dificuldade com venda e essa questão de comunicação e persuasão com os meus clientes, né? Meu índice de conversão é muito grande, mas eu realmente dou oportunidade do cliente falar comigo sobre dinheiro, né? É um dos assuntos que eu falo assim, cara, pode ser falar abertamente comigo sobre dinheiro, né? Eu não tenho problema algum de falar, então o paciente ele fica à vontade para dizer qual que é a melhor forma dele de pagamento. Então, acaba que cria um vínculo ali durante a minha venda e eu consigo fechar. Hoje a minha dificuldade não é em gravar mídia, gravar vídeo, eu sou bem assim, vamos dizer, desinibido. Legal. Então, né, eu acho que pelo fato aí de eu ser professor também, isso facilita bastante, né, essa questão da minha comunicação, né, com rede social e mídias. Acredito que minha maior dificuldade hoje em relação à mídia e o tráfego pago seria a questão de atingir o meu público certo. Sim, certo. Né? E essa é a minha maior dificuldade, porque, querendo ou não, quando eu criei um espaço, uma infraestrutura bacana, né, a gente traz uma filosofia de que todos possam usufruir daquele conforto, daquela experiência, né, durante aos tratamentos. Porém, né, realmente nós temos custos, e quando nós embutimos o nosso lucro e os custos que nós temos, né, acaba realmente ficando custoso. E o público meio que acaba ficando assustado. Então, eu percebi essa relação aí do tráfego pago, é que realmente tem que ter, como você falou, uma palavra certa. Já me falaram antes, mas eu que não levei para a vida, né? Realmente fazer um funil, né? E a gente poder fazer uma vamos dizer a palavra certa, uma peneirada de que realmente faz sentido para mim. Legal, legal, Vitor. O Matheus, ele vai se apresentar em breve, então vou ler
antes que o Cássio falou para a gente. Boa noite, minha dificuldade é agregar valor ao serviço. Precificação e alinhamento com o meu cliente errado. Muitas vezes o cliente não toma decisão imediata. Legal, Cássio, legal. Pessoal, e para a gente poder já dar continuidade a esse bate-papo aqui, muito obrigado pelas apresentações. Eu queria comunicar a vocês qual que vai ser o roteiro desse evento. Eu dividi ele em alguns blocos. Primeiro, eu vou dar uma apresentação muito rápida em relação à XPTO, bem objetiva mesmo, para que vocês possam realmente conhecer um pouco mais sobre a nossa empresa. Depois a gente já vai entrar em relação às principais estratégias comerciais. Depois, como usar a tecnologia para poder vender mais. Eu tenho um presente para vocês e no final um bônus para quem ficar até o final. Então, a gente vai dar início aqui à nossa apresentação bem sucinta. Eu separei alguns pontos aqui para que vocês possam realmente conhecer. Ao final de cada um desses pontos, eu vou abrir um bate-papo sobre dúvidas, mas fico à vontade para que vocês possam enviar mensagem aqui no chat, se for necessário, para poder a gente ajudar vocês em relação a isso. Beleza? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Um segundo. E vamos lá. Então, assim, se você entender que pode estar a vender... Olha só. Tá vendo aí minha tela, certo? Na área de produção de vídeo... Acredito que sim. Pessoal, primeiramente vamos falar sobre como é que a gente ajuda empresas como a da Thelma, do Vitor, da Leiliane, do Cássio e outras pessoas também que irão assistir esse material aqui a poder aumentar as vendas através do método XPTO. Falando um pouquinho mais sobre a XPTO está no digital desde 2020. A gente já reinvestiu na nossa equipe, que hoje não sou só eu, a gente tem equipe de quase 10 colaboradores, entre gestores de tráfego, gestores de venda, suporte, tecnologia, mais de R$50 mil em capacitação. Porque eu entendo que o mercado que oscila tanto, quanto mais a gente estiver adaptado e buscando o que há de mais novidade no mercado, mais capacidade a gente vai ter para poder entregar resultado para o nosso cliente. E em anúncios online, nós já investimos mais de R$300 mil. E há mais de 2 anos a gente dirige um dos nossos clientes, que é um software de gestão, que gerencia R$210 milhões. Mas a gente já atendeu uma grande variedade de empresas. Quase 100 empresas já passaram pelo método da XPTO e comprovaram o que eu vou passar aqui para vocês. Dentre clínica odontológica, clínica de estética, empresa de venda de tecnologia de landing page, nutricionistas também. Mas eu falo que eu gosto de poder provar algumas questões. Então, essa aqui é uma conversa que eu tive com um cliente nosso há muito tempo, que é o CEO da Slap Festas, que quando a gente chegou lá, eles faturavam R$27 mil por mês. Cara, não foi do dia para a noite. E não foi em um apertar de botões. Mas a gente conseguiu levar esse cliente para um faturamento de R$61 mil por mês. Um crescimento de 225% ao mês. Cara, mas como é que isso é possível? Eu falo que toda venda, ela acontece em 2 fases. Primeiro, atenção. E segundo, convencimento. Então, de alguma forma, eu vendi para vocês de que estarem nesse evento aqui é algo que faz sentido para vocês. Agora, o convencimento ela tem a ver com uma outra questão. Eu gosto de trazer uma analogia que é a mesma coisa se a gente vai vender o queijo. A gente, uma parte da minha equipe é mineira, aqui de Minas, a gente gosta muito de queijo, e é a mesma coisa quando você vai ao supermercado e tem alguém te oferecendo um pedaço do queijo. Primeiramente, essa pessoa chamou a sua atenção com aquele conteúdo, com aquele material. Agora, se o queijo for bom, se o queijo couber no seu bolso, o valor do queijo ali, se o atendimento for de qualidade, e tudo isso realmente se agregar, aí você vai levar esse produto para sua casa. Então, assim, em outras palavras, a gente tem que ter o quê? Geração de demanda e conquista de clientes. Só que muitas empresas, elas são muito boas em uma dessas etapas, ou seja, em conquistar bem o cliente. Ou seja, ela tem um ótimo atendimento, em relação à parte de poder saber fazer bons procedimentos, saber passar boas sugestões para o cliente dela ali, atender em sua excelência ali. Então, tem um ambiente super produzido. Realmente, ela sabe fazer isso, mas ela não tem ainda uma estratégia de geração de demanda. Então, muitas empresas acabam ficando dependentes de indicação. Só que a gente sabe que a indicação, ela não é um canal controlável. Por quê? Você não tem previsibilidade. Então, assim, se eu tenho uma empresa que ela é dependente do ato de ter pessoas que me indicam, funcionário bom. Primeiro, o que eu faço é muito bem feito.
Agora, eu não tenho um processo de marketing tão eficiente em relação a isso. Porque qual que é a garantia que eu tenho de que no mês que vem eu vou ter 5, 10, 20, 30 clientes ali que vieram através de indicação? Eu não consigo controlar isso. Porque onde que está hoje em dia a atenção das pessoas? E como é que eu consigo aproveitar isso para poder vender mais? Muitos de vocês já sabem, mas a atenção das pessoas está no digital. Eu gosto de trazer essa foto aqui, que ela mostra um aeroporto, das pessoas lá, empresas, tudo bem, em termos de poder investir milhares de reais em outdoor, panfleto, em rádio, isso tem o seu papel, mas as pessoas estão onde? No digital. E hoje nós temos duas principais frentes de geração de demanda, através do Google Ads e através do Meta Ads, ou seja, aqueles anúncios que aparecem para você em sites, no YouTube, nos seus stories, no seu feed de notícias do Instagram, nos seus stories do Facebook. São canais de captação de atenção da pessoa ali através do Meta e no Google através de intenção, quando a pessoa pesquisa sobre aquilo. Então, assim, o que é tráfego pago de maneira mais sucinta, para quem ainda não tem tanta intimidade com esse termo? Imagina que vocês peguem o carro de vocês, a moto, e vocês estão no local. E vocês irão fazer uma viagem para um outro local. A gente chama que esse trajeto, essa jornada é tráfego. Então, tráfego é um fluxo de pessoas de um ponto ao outro. Isso é tráfego. Quando você vê uma empresa, por exemplo, com um outdoor lá na colina, no meio que você está passando ali, essa empresa, ela fez tráfego pago de maneira offline. Ou seja, ela investiu para que as pessoas que estavam trafegando por aquela via vissem o seu negócio. Então, a gestão de tráfego pago, que é uma das nossas especialidades aqui, é o quê? Fazer com que o seu negócio seja visto pelas pessoas certas e elas tenham interesse no seu produto e, de fato, tornem o seu cliente. Mas tudo isso tem que partir de uma metodologia, que é o que eu vou falar daqui a pouco, focado em vendas, que é o método XPTO. O método XPTO, ele é focado em 4 principais etapas, mas que eu resumo ela em 2, depois eu vou falar por quê. Estratégias, anúncios, campanhas e resultado. Então, se eu entendi que para poder chamar a atenção das pessoas através da internet, eu preciso utilizar canais para isso, ou seja o YouTube, seja o Instagram, seja o Facebook, seja o Google. Primeiramente, eu preciso entender qual que é a estratégia do meu negócio. Em que sentido? Quem são os meus concorrentes? O que eles têm feito? Segundo, quais produtos, de fato, eu quero, me trazem mais retorno de vendas? Terceiro, qual que é a história da minha empresa ali? Quais são os meus diferenciais? E quarto, entender os pontos principais de tráfego. Quanto investir, onde investir, depois vem os anúncios. Então, assim, agora que eu vou pensar em poder falar, cara, eu vou fazer um vídeo com tais dizeres ali que vai rodar no Instagram, que vai ser impulsionado lá para poder rodar e gerar os outros clientes para mim através do gerenciador, que é a parte que é um pouco mais técnica, mas assim, é isso que tem que ser feito para que as campanhas sejam executadas, para que os resultados aconteçam. Só que qual que é o grande ponto? Eu entendi que no mercado atual existe uma briga muito grande, normal, entre o marketing e o comercial. E aí que entra a diferenciação da XPTO. A gente entendeu que, na verdade, a gente tem que comunicar com os dois lados. Então, nossos pilares são estratégia de vendas e gestão de tráfego pago. Então, a XPTO hoje em dia não é só uma empresa de tráfego, nós somos uma empresa de tecnologia com assessoria em marketing. Eu vou explicar para vocês o porquê disso. Porque quando eu trago a conexão de o que eu tenho que fazer para poder gerar resultado para o meu cliente, para poder chamar a atenção dele, e como transformar aquele lead, aquela pessoa interessada em cliente, aí eu coloco o dinheiro no meu bolso. Aí, de fato, eu tenho uma empresa que cresce dia após dia. Né? Então, assim, esse é a estruturação do nosso negócio. Vocês têm acesso a um grupo de comunicação no WhatsApp, ao nosso software de gestão de vendas, a um gestor de operações e as pessoas que vão trabalhar para que isso aconteça. O design que gera os anúncios que, de fato, tem alta atratividade de vendas, o gestor que sobe as campanhas para isso, e o gestor de fluxo de vendas, que acompanha o seu processo comercial. Marco, beleza, mas da ponta do lápis, como que isso acontece no meu negócio? Imagina que você tem uma estruturação como essa, que é de um cliente nosso, que ele teve 1 milhão de impressões. É como se ele tivesse impresso 1 milhão de panfletos. Ele alcançou 300 mil pessoas
15 mil delas clicaram para poder acessar, seja o Instagram, seja outra ferramenta que a gente utilizou ali, o direct dele, algo do tipo dele, para poder ter acesso com ele, e 600 pessoas acessaram o WhatsApp dele. Poxa, Marco, entendi. Então, até aqui é a geração de demanda. Tá, e como que eu trabalho essas pessoas? Já vou explicar um pouco mais à frente, mas isso é trabalhado dentro de um sistema de gestão de vendas. Por quê? Cara, chegar um contato para que você possa vender, é a parte menos trabalhosa. Pegar um contato de alguém e conseguir convencer aquela pessoa por A mais B, de maneira íntegra, e mostrando que o seu negócio, de fato, vai ajudar o problema dela, é o grande X da questão. É o grande X da questão. Então, eu falo que os números não mentem. Então, esse, por exemplo, aqui é um cliente nosso, que ele teve menos leads, um outro negócio, mas que teve uma taxa de vendas ali projetada de R$63 mil. E vários clientes nossos aplicaram esse método e começaram a vender mais, vendendo R$2.250, né? A empresa de festas e eventos em Brasília vendendo R$2.350 por dia. Clientes falando que estavam chegando leads mais qualificados para elas. Clientes através do Google tendo mais de 1.000 ligações por lá. Então, esse aqui é um resumo do que a XPTO faz. Marco, por que você falou isso? Porque o primeiro ponto para que vocês consigam me escutar com certa... E escutar diferente de poder só ouvir, né? É poder mostrar um pouquinho do que a gente já fez. Porque agora, de certa forma, pode ser que não para alguns, mas eu consegui, de alguma forma, captar a atenção de vocês. E a partir de agora, a gente vai iniciar um processo que eu gosto de poder falar, que é a estratégia comercial. Marco, essa estratégia... vocês utilizam para os seus clientes como um todo? Em sua maioria, sim. Porque eu entendi que poucos negócios tinham uma robustez de entender depois que o cliente chegava. E aí, eu queria iniciar apresentando uma outra tela para vocês aqui, que vai ser bem legal, para que vocês possam ver um pouco mais a respeito disso. Mas até aqui, pessoal, alguém de vocês tem alguma dúvida? Por enquanto, tranquilo, né? Depois manda no chat aí, se for o caso. Beleza? Pessoal, eu queria iniciar, então, falando um pouquinho sobre algo que parece ser um senso comum, mas que a gente pode, de maneira... abrir um pouco mais em relação a isso. Diferença de vendas para atendimento. Tem uma palavra que ela pode resumir um pouco sobre isso. Atendimento, eu gosto de poder resumir, é algo que tem a ver com relacionamento. E venda tem a ver com dinheiro no bolso. E eu vejo a grande maioria dos empresários do Brasil achando que é a mesma coisa. Atender é diferente de vender. Toda venda passa por um bom atendimento, mas nem todo atendimento se resume a uma venda. Marco, o que isso quer dizer na prática? A gente teve esse cliente que a gente gerou para ele mais de 600 contatos. Muitos desses contatos, no início, antes de a gente aplicar a nossa metodologia, o que acontecia? Eles não tinham uma estrutura robusta de aproveitar essas oportunidades para converter atendimento para venda. Então, é normal que muitas dessas pessoas ali não foram aproveitadas da melhor forma. Ou seja, eu enxergo que todo potencial cliente que chega para você, todo contato, ele é uma oportunidade de venda para o seu negócio. Então, como que isso acontece? Através da tríade, eu gosto de poder falar que é BP, BO e PA. Bom produto, boa oferta e bom atendimento. O bom produto diz respeito àquilo que você entrega. Então, por exemplo, a gente tem a Leliane, que é uma dona de clínica de estética. Sensacional. Ela acredita naquilo que ela vende, no produto dela. Ela se especializou naquilo. A Thelma é uma nutricionista. Ela estudou para poder aplicar essa profissão. Então, o produto dela, o serviço dela, assim como o Vitor, o Cássio, a Thaisa, né, o Tiago, o Matheus, a Neide e as pessoas que estão aqui, que eu não consigo ver o nome de todo mundo, eles confiam muito nos seus produtos, porque senão vocês não estariam aqui. Senão, como é que eu vou vender aquilo que eu não acredito? E depois vem a parte de uma boa oferta. Uma oferta, na verdade, não é só colocar um preço. Inclusive, depois eu posso até mandar para vocês um pouco sobre a estrutura de oferta aqui da XPTO. Uma oferta tem a ver com qual que é a transformação que aquele serviço ou produto gera com o meu cliente.
quais que são os entregáveis daquele produto, como que eu ancoro o preço daquele produto, quais são as formas de pagamento e as garantias em relação àquilo. E depois eu dei um bom atendimento. Então, se eu tenho esses 3 pilares aqui, que é essa tríade, rotacionando como foco do meu negócio, só de poder entender isso daqui, eu já consigo ter uma talvez melhor relação para poder vender mais. E, Marco, entendi essa tríade, mas quais princípios eu devo ter atuar a partir de agora para poder conduzir melhor meu processo comercial? Eu falo que a gente tem 2 métodos aqui no XPTO que eu incansavelmente passo para os meus clientes. O método VOVA e o método PSF-PSS. Que é o quê? Primeiro, vendedor organizado vende mais. Vendedor organizado vende mais. Não adianta eu ter um WhatsApp hoje em dia para poder organizar os meus contatos. Não adianta eu utilizar agenda de papel para poder organizar os meus contatos. Não adianta eu achar que organizo os contatos na minha cabeça. Isso não vai funcionar. Você precisa de um sistema mínimo ali de gestão. Marco, tem que ser o escritório digital? Não. Tem vários CRMs hoje no mercado. RD Station, tem vários ali. Mas eu preciso ter uma clareza de organização dos meus contatos de venda ali. Todo mundo que chegar para você é uma possível venda. E processos são feitos para serem seguidos. Hoje a gente tem uma equipe comercial, de certa forma, robusta, que tem crescido cada vez mais. Inclusive, alguns deles estão aqui, nessa reunião. Eu entendi que o grande papel de ter um vendedor que é organizado é ele seguir um processo. E como é que é esse processo hoje aqui na XPTO? Hoje, eu construo na XPTO, assim como nossos clientes, funis de venda. Marco, funis de venda? O que é isso? Cara, funil de venda nada mais é do que uma sequência de atividades que você vai desenvolver com um potencial cliente que chega para você, buscando, de maneira mais simples, levar ele para um cenário que ele é um pouco mais frio, até a venda ser concluída. Marco, beleza. E como é que são esses funis de venda? Hoje, eu desenho com os meus clientes funis separados. Como assim? Marco, quer dizer que é só tráfego pago que me gera cliente? Não. Marco, aquele cliente que não me responde mais, ele está perdido? Não. Eu vou explicar por que disso. Marco, o meu cliente atual, ele pode me trazer novos clientes? Pode. Marco, depois que um cliente veio até mim, fez um orçamento, mas não fechou, descarto ele? Não. Então, como que eu faço isso hoje em dia? Eu divido em 4 principais funis: leads, nutrição, clientes e follow-up. E na prática, eu vou explicar para vocês como que eu organizo eles dentro de um dos nossos sistemas aqui. Leads e acompanhamento de leads nada mais são do que sequências organizadas de um passo a passo para poder saber o que fazer e quando fazer um contato com um cliente meu, levando ele de um contato interessado até um potencial cliente. Nutrição diz respeito às pessoas que têm um poder de decisão um pouco mais demorado. Ou seja, pessoas que tendem a poder tomar uma decisão um pouco mais diferente. Eu não vou falar quem é que está aqui na nossa call, mas tem uma pessoa aqui no nosso bate-papo que é uma cliente potencial minha. Ela veio através de um funil de vendas meu, a gente teve algumas reuniões de negociação, mas não fechamos uma proposta ainda. E está tudo bem. É uma pessoa que tem um poder de decisão um pouco mais demorado, mas ela está organizado em um dos meus funis de venda. Marcos, significa então que você vai ficar enchendo o saco dela todos os dias? Não. Quer dizer que ela vai passar por algumas etapas do meu funil para que no futuro ocorra essa conversão. E cliente aqui, então, só voltando, clientes são uma organização de como transformar os seus atuais clientes em novos clientes. Eu falo que todo cliente seu pode ser uma árvore de novos clientes. Entendeu? E isso é ter um processo de indicação ativo. Marco, mas você não falou lá atrás que indicação não te dá visibilidade, é ruim? Cara, sim, se você depender só disso para o seu negócio crescer. Agora, se esse funil de vendas, se essa organização dos contatos é um dos seus funis para poder crescer, aí tá tudo bem. E follow-up
e é quando você tem uma cadência ali, uma sequência de contatos com o seu potencial cliente organizado. Então, pensa como se fosse uma caixa d'água. Uma caixa d'água. E aí você tem 5 ou 4 canos que tem uma determinada vazão ali. Pensa que a água pode ser os seus futuros clientes. E pensa que a caixa d'água é a sua empresa. Então, se eu tenho um canozinho ali que ele me gera pouca água, tudo bem. Aquele canozinho ali vai gerar pouca água, mas uma hora ele vai ajudar a encher a caixa. Se eu tenho um cano ali que está jorrando bastante água, opa, darei mais atenção para esse cano, para que ele possa não ficar obstruído, para que ele possa não perder eficiência. Então, isso são funis de venda. Marco, vamos para a prática, então. Como que você organiza, por exemplo, um funil de acompanhamento? Vamos considerar aqui um dos exemplos para empresas que passam por um processo de agendamento para que a venda aconteça. Quando um cliente, ele chega, um potencial cliente, chega para um cliente nosso, ele fica na etapa de novo lead. Para que vocês possam entender, então, novo lead é uma etapa onde que todo potencial cliente meu estará aqui. Marco, mandei uma mensagem para esse cliente. Em qual etapa que ele fica? Ele vai ficar na etapa de mensagem enviada. Só que tem uma questão. Existe um estudo que mostra que empresas que fazem uma comunicação ali com potenciais clientes de 1 a 3 vezes têm uma chance de ter uma conversão de 30% a 40% de resposta em relação a isso. Empresas, quando elas aumentam essa cadência ali, essa sequência de comunicação para 8 a 10 vezes, a chance de poder ter uma resposta positiva ou negativa em relação a isso aumenta para 80% a 90%. Simples, pessoal. Quantas vezes você está no seu WhatsApp lá, conversando com você, com uma pessoa e mais 10 pessoas ali? Então, muitas vezes, a sua atenção, ela fica dividida. Então, quando você tem uma cadência, uma organização de contatos com aquela pessoa ali, a sua chance de poder converter essa pessoa para um potencial cliente ou para que ele avance no seu funil de vendas é muito maior. E se você não fizer isso, o seu concorrente vai fazer. Vocês aqui receberam algumas sequências de mensagens minhas aqui para poder participar desse evento. Muitas não puderam participar e está tudo bem. É um funil de vendas. Quem conseguiu estar presente aqui, muito obrigado pelo compromisso de vocês. Mas a mesma coisa com o seu produto. Muitas vezes, o cliente, quando chegou para você ali, ele veio através de uma indicação e você pode até fechar. Ah, cara, o cara veio de indicação, já vai fechar muito rápido ali. Mas se você não tem uma organização com essa pessoa para poder enviar mensagem para ele, para poder ligar, ele não vai converter para você. Então, aqui na XPTO, a gente desenha para os nossos clientes, depois que o lead chega para você, uma etapa de 7 dias de cadência para essa pessoa. Como assim? O cliente chegou hoje, você vai mandar mensagem para ele. Quando você fizer isso, ele vai ficar na etapa de mensagem 1. Se esse cliente não te responder nessa mensagem, no dia seguinte você vai ligar para ele, de manhã e à tarde. Marco, ligação, cara, eu odeio receber uma ligação. Você pode estar pensando aí. Só que a gente tem testes em centenas de empresas e ligação converte. Quando eu estou numa ligação ali, inclusive vocês estão aqui comigo numa ligação, numa chamada, você consegue, de fato, estar com a pessoa junto com você. Numa conversa no WhatsApp ali, você divide, de fato, a atenção dela. Numa ligação, muitas vezes, quando você consegue ter uma ligação com ela, que de fato conversa com a pessoa ali, a chance de você ter um retorno em relação àquilo ali aumenta muito. Então, não desperdicem a chance de poder plugar na operação de vocês um sistema de ligação. Ligar mesmo. Ligar. Discar a pessoa lá e ligar para ela. Marco, liguei para a pessoa e ela não me respondeu. Não vou ligar para ela mais, estou chateado. Muito pelo contrário. Dia 3, mensagem para ela de novo. Marco, segunda mensagem? Segunda mensagem. Oi, fulano, tudo bem? Aqui é o Cássio, da empresa X. A gente tentou entrar em contato com você ontem, mas você não conseguiu dar retorno para a gente.
como é que eu posso... A gente pode marcar um bate-papo ali para poder pensar realmente mais sobre o nosso trabalho. Enfim, constrói uma cópia ali, já indicando que você tentou conversar com aquela pessoa, só que ela não te deu um retorno. E você vai repetir isso no dia 4, ligação 3 e 4, dia 5, mensagem 3, dia 6, ligação 5 e 6, dia 7, mensagem 4, e se ela não te respondeu aqui, essa aqui é a mensagem de ultimato. Ela vai para outro funil. Marco, beleza. Se eu tentei contato com esse lead ali algumas vezes, ele não me respondeu, eu vou descartar ele? Não. Você vai jogar ele para a etapa que eu chamo de nutrição. Que são leads que talvez, pela vida corrida, ou por alguma questão da vida dele, ele não conseguiu te dar uma atenção naquele momento. Mas você não vai esquecer daquela pessoa. Beleza, mas se a pessoa te responder, e na sua comunicação ali você já vai entender duas coisas. Primeiro, ou aquela pessoa é de fato uma oportunidade para o seu negócio, ou uma pessoa desqualificada. E aí, pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte: uma pessoa desqualificada, no sentido de poder comprar o seu produto, não é uma pessoa que, de certa forma, é uma pessoa sem dinheiro ou só isso. Não. É uma pessoa que, baseada no método de Bunch, ela ou não tem o orçamento, ou não é uma pessoa que toma a decisão, ou não tem urgência ou necessidade em relação ao que você vende. E muitas vezes, você pode achar que a pessoa não está qualificada, mas talvez pode ser que ela compre um outro produto que você pode desenvolver para poder encaixar ela. Por quê? Se o negócio é feito de vendas, cara, vende para a pessoa ali o melhor produto que você tem muitas vezes. Isso pode ser feito também. Se você vê que existe de fato algo que é oportuno para isso. Por exemplo, estou fazendo lá e angariando pessoas que têm interesse de fato no procedimento de estética de Botox. Chegou para mim uma pessoa que talvez quer fazer Botox, mas talvez está com receio ainda, quer te conhecer um pouco melhor, vende para um outro produto, com ticket menor em relação a isso. Para que você pode realmente ter o primeiro cliente estando com você. Isso pode ser feito também. Mas, então assim, quando você chegar aqui, a pessoa pode ser desqualificado ou uma oportunidade. Se ela for uma oportunidade, ela vai entrar aqui na etapa de oportunidade. Mas, até aqui, essa cadência, até nesse ponto aqui, já dá uma clareza de comunicação entre o time de tráfego e o time de marketing. Marketing, desculpa, comercial. Por quê? Pense em um cenário onde que os seus clientes, em que o seu time de marketing está te gerando muita demanda desqualificada. Opa, temos que fazer um ajuste na comunicação lá atrás. Então, se eu tenho um funil que tem muitas pessoas desqualificadas, tem que ajustar alguma coisa antes ali na minha... Por exemplo, o que eu estou fazendo para poder chamar a atenção dessas pessoas? Né? Será que aqui, de fato, é a questão de público, de segmentação, de quê? De produto, de localização? O que é? Oportunidade. São as pessoas que, de fato, podem virar cliente de vocês. E aí entra uma questão que, dependendo da sua forma de negociação, a pessoa ela vai agendar uma reunião de vendas com você. E pode ser que, na verdade, isso aqui não seja para todos, mas a proposta é a seguinte. Se a pessoa ela agendou com você, primeiro, mensagem de confirmação para ela. Ela precisa entender que ela fez um compromisso com você de poder comparecer ao seu local. Se essa pessoa, ela agendou com você, se de fato ela recebeu mensagem de confirmação, ela pode comparecer ou não comparecer. Se ela não comparecer, você vai tentar reagendar com ela. Se ela não reagendar, ela vai para a etapa de nutrição. Se ela comparecer, ela pode fechar ou não fechar com você. Certo? Se ela fechar com você, ela vai para a etapa de aguardando o pagamento. Se ela não fechar com você, ela vai para a etapa de follow-up. Follow-up é o seguinte: você vai executar uma cadência de comunicação com ela ali da seguinte forma. Primeiro, envio de proposta. Depois, cobrar um retorno. Depois, gerar valor. Depois, ligação à mensagem. Depois, mensagem de ultimato. E depois, mandar para o cemitério. E eu vou explicar para vocês onde que fica essa parte do cemitério aqui, que vai para a nutrição, antes de poder ir para o cemitério. Então, aqui, Marco, de quanto em quanto tempo que eu vou fazer essa cadência aqui de comunicação com esse potencial cliente? Depende muito.
Se for um procedimento ali que tem uma taxa de, ou um serviço que tem uma taxa de complexidade muito grande ali, você pode dar um espaçamento maior, talvez de uma semana, de 3 ou 4 dias ali. Isso aqui é muito mais intuitivo. Então, essa aqui é uma estrutura mais organizacional do que pode ser feito na etapa de lead e para a etapa de follow-up. E a nutrição? A nutrição é um funil de vendas onde que as pessoas que não te responderam, pessoas que após receberem todos os seus follow-up de venda ali, pós-negociação, não fecharam com você, irão vir. Nutrição é uma comunicação mais espaçada com essas pessoas. Então, eu dou um espaço ali de 20 em 20 dias para poder entrar em contato com ela. E aí, eu crio uma outra comunicação com ela ali. Isso aqui, pessoal, tudo viu o WhatsApp que eu tô falando. Nutrição, 20 dias ali, uma mensagem de conexão com a pessoa. Se ela estiver na etapa de fechamento, por exemplo, ela pode fechar ou não. Se ela estiver na etapa, por exemplo, de poder te dar uma resposta, ela pode, talvez, assim, lembrei de você. Cara, eu estava tão na corrida ali, nem consegui te mandar mensagem em relação a isso. Vamos voltar a conversar assim, eu quero marcar um agendamento com você. Quero entender, de fato, um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa. 20 dias depois, gerar valor. 20 dias depois, pedir retorno. 20 dias depois, ultimato. E se a pessoa não fechar, ela vai para poder enviar, você enviar para o cemitério. Pessoal, já vou mostrar onde que vocês podem organizar esses leads em um dos sistemas que a gente tem, ou pegar a estrutura aqui e levar para outro que vocês possam fazer. Né? E cliente. Cliente, a gente tem N formas de poder criar isso daqui, esse funil de vendas. Em geral, depende muito do seguinte. Eu gosto de poder entender a seguinte forma. Pensa que, qual que é o ponto onde que o meu cliente pode ser que tenha uma alta taxa de reciprocidade para mim. Por exemplo, eu estou lá dando um curso de inglês para esse cliente. E aí, eu entendi que X dias depois que ele entrou e começou a aplicar o nosso método, ele, por exemplo, já começou a falar ou assistir séries em inglês. Cara, a partir do nosso método, pensa que ele não sabia nada. Nesse momento, a chance de você pedir um feedback desse cliente, ele de poder te retornar com algo positivo, é muito boa. Então, você pode pedir para ele essa questão de poder pedir, por exemplo, uma avaliação para você. E, alguns dias depois dessa avaliação, você já pode solicitar esse cliente para que ele possa poder te pedir uma indicação. Você pode pedir a ele para que ele possa te dar 5 ou 10 indicações ali. Marco, entendi um pouquinho mais sobre como que eu organizo os meus funis e agora, na prática, como que eu posso organizar eles. Pessoal, eu vou abrir aqui um pouquinho mais sobre o sistema da XPTO e, assim, não é sobre o sistema em si, não é sobre a ferramenta, é sobre o ato de organizar. Então, aqui eu quero ter para vocês para uso de tecnologia para poder vender mais. Quando você pluga tecnologia no seu negócio, a chance de você ter um salto ali é muito grande. Porque a gente está falando hoje em dia de IAs, inteligências realmente artificiais. Cara, isso aqui é um outro assunto, um outro universo. Mas tecnologia existe e está em desenvolvimento aí há quantos anos já? Então, assim, se a sua empresa hoje, reforço, não tem um sistema de gestão de contatos hoje em dia, não tem nada que você organize os seus clientes, você está deixando dinheiro na mesa. E não é pouco, é muito dinheiro. Então, por exemplo, eu vou abrir um pouco aqui de um dos nossos sistemas, que é o XPTO Digital. Né? Então, eu vou abrir para você aqui, ó, em relação a isso, eu vou dar uma carregada aqui, mas antes eu queria abrir para algumas dúvidas que vocês possam ter. Vocês têm alguma dúvida? Até aqui tá tranquilo? Estão conseguindo captar um pouco mais das informações? Ô, mano, eu tenho uma dúvida. Pode falar, Vitor. Deixa eu te perguntar. Mas antes aí você tinha falado que você costuma aplicar a mesma estratégia para obter os resultados de excelência, né? Com os seus clientes. Tá. Claro que ele é um pouco personalizado para alguns negócios também, que a gente modifica junto com o dono, entendeu? Não entendi, tá? Tem um áudio no fundo aí. Em geral, a gente dá uma certa modificada em alguns pontos ali,
à medida que a gente entende que vai sentido para o negócio do nosso cliente também. Então, Entendi. não é isso aqui que vai servir para todo o negócio. A gente pode desenhar um pouquinho mais para o nosso cliente depois de poder testar alguns processos, entendeu? E o que define esses pontos aí para você ter uma nova abordagem estratégica aí desses outros clientes? Por exemplo, Você fala o que influencia para poder mudar? isso, quais são os pontos que você vai organizar para bolar uma nova estratégia? Quais Isso são... parte dos gargalos na operação comercial do nosso cliente. Como assim? Vou abrir, por exemplo, vou pegar aqui uma etapa para que você possa entender um pouquinho mais sobre isso, de um dos nossos funis de venda aqui da XPTO. Sim. Aqui eu tenho o CRM. Talvez vocês já conheciam, talvez não. Mas um CRM é basicamente um sistema de gestão de contatos e de cadência de venda. Então, pensa no cenário onde que eu tenho aqui esse funil de vendas aqui, teste que eu abri para vocês. 56 oportunidades. E eu tenho nesse funil a etapa de novo lead, as etapas de cadência até buscar um retorno desse contato, e tenho também quantos leads que foram perdidos na pré-venda, quantas oportunidades foram geradas a partir disso, quantos leads que, de certa forma, remarcaram uma reunião, confirmaram uma reunião, ou irão receber uma mensagem 4 horas antes dessa reunião. Isso aqui é uma visão que eu tenho de um processo comercial teste que a gente está rodando, por exemplo. Então, cada etapa de vendas aqui me traz uma leitura, que é olhada quase que diariamente falando ali no primeiro momento. Vamos considerar um cenário onde que eu tenho 56 leads gerados. E desses 56, 10 ali, ou 20, não me responderam ainda. Então, estou na etapa de poder da gente poder buscar uma resposta deles em relação a isso. Desses 56, 16 leads foram desqualificados. E os outros que não estão aqui, provavelmente não estão aqui, porque não são só essas pessoas, né, são mais, passaram para outro funil de vendas. Então, aqui, por exemplo, se eu olhasse aqui e visse que esse funil, que eu tenho isso mapeado, eu tive 100 potenciais oportunidades de vendas ali, e 50 deles foram desqualificados, opa, preciso fazer um ajuste na minha campanha de marketing, porque não é comercial nesse caso aqui. Se eu tenho 100 oportunidades de vendas que foram geradas, e eu vejo aqui que tem 20 aqui na etapa de oportunidade, opa, por que as pessoas não estão avançando? São pessoas que estão qualificadas, estão na etapa de oportunidade, mas o meu time ainda não conseguiu mostrar valor para que eles possam avançar ainda na etapa comercial. Então, quando eu metrifico isso daqui, eu tenho muito mais clareza do meu funil de vendas. Entendeu? Então, vamos supor um cenário onde que eu testei aqui e rodei com o meu cliente que fazer 2, 4, 8 ligações aqui para o negócio dele não foi tão efetivo. Opa, então vamos ajustar aqui e talvez colocar entre as ligações um depoimento de um cliente, colocar uma conexão. Ser interessante, a gente poder ser interesseiro ali. Isso pode ser feito também. Isso parte muito dos dados que de fato eu colhei junto com o meu cliente. Entendeu? Era mais ou menos essa a dúvida mesmo ou não trouxe muita clareza? Não, foi tranquilo, foi bem... Excelente. Então aqui, pessoal, basicamente, existem vários sistemas que podem fazer isso aqui para vocês também, né? Mas eu vou abrir o que a gente, de fato, utiliza aqui na XPTO, que a gente tem um controle de várias questões aqui dentro ali, mas eu vou abrir só a parte mais sucinta em relação a esse sistema. Então, pensa num cenário onde que um novo lead chega para mim, eu crio uma nova oportunidade de negócio a partir desse novo cliente. Ele cairá aqui na sua base de contato. Mandei uma mensagem para esse lead, eu jogo ele para cá. Liguei para esse cliente, ele vai vir para cá. Então, visualmente falando, o seu time de vendas ali tem muito mais controle em relação a isso. E isso é muito melhor. Então, pensa num cenário onde que eu tenho meu funil de vendas
clientes. Ou seja, eu tenho 100 clientes ali que eu quero entrar em contato com todo mundo para poder pedir um feedback para eles. Então, basicamente, eu irei vir aqui no nosso sistema, na verdade, isso é a gente que faz, né? E vou criar um funil, por exemplo, de cliente. E aí, eu entendi que 7 dias depois desse cliente entrou no meu funil de vendas ali, já virou cliente meu ali, que é outra questão, eu vou pedir um feedback para ele. E eu entendi que 30 dias depois desse cliente ter entrado em contato comigo, eu vou pedir indicação ou vender para ele de novo. Então, aqui eu criei uma organização do meu funil de vendas. No caso do meu funil aqui de cliente, que eu estou criando junto com vocês aqui. Para carregar um pouco aqui. Ok. Vamos abrir para vocês aqui. Olha só, cliente. Então, vamos considerar o cenário que acabei de fechar com um novo cliente meu. Ele, por exemplo, chama Vitor. O Vitor, ele... Vitor, o telefone dele é 33-999-289430. E aqui eu tenho o nome da oportunidade. O cliente está nessa etapa de vendas aqui e eu tenho o valor dessa oportunidade. Vamos supor que o Vitor me pagou R$3.000. Então eu criei, e ele comprou para a gente uma consultoria. Ou seja, essa tag aqui é o que esse cliente, por exemplo, ele comprou da gente. Criei. O que significa isso? Acho que não salvo, porque já tinha um contato com o nome de Vitor aqui. Deixa eu puxar então aqui o Vitor. Vai ficar melhor. Segunda-feira. Aqui. Vai carregar, ele vai abrir aqui. Começa a passar, mano. Segundo. Aqui. Beleza. O Vitor é um cliente meu que eu vou pedir o feedback para ele. Marco, eu não quero esquecer disso. Beleza, pode vir aqui, você pode criar uma tarefa em relação a isso. Então, eu vou criar uma tarefa para poder ser me lembrada no dia XYZ ali, para poder me lembrar de poder pedir o feedback para ele. 30 dias depois, eu vou pedir para ele a indicação, ou vou voltar a vender para ele. O que significa isso? Eu tenho uma clareza visual daquilo que eu tenho que fazer. Porque vendedor organizado vende mais. Então, dessa forma, o Vitor não vai ser só um cliente para o meu negócio. O Vitor é um cliente que, X dias depois, eu vou pedir um feedback para ele, positivo ou negativo. Ele vai me passar para poder até eu fazer uma notificação do meu negócio. E X dias depois eu vou tentar vender para ele, ou pedir indicação para ele ali. Então, isso é um dos meus funis de venda. Então, eu faço isso para todos os meus funis. Marco, como que é a rotina, então, que eu preciso implementar para os meus vendedores ali, ou para mim mesmo, para que isso aconteça? Em geral, aqui, o meu time, ou eu, acordo, escovo o dente e tal, chego no escritório. E faço follow-up. O que é follow-up? Entro em todos os meus funis de venda e sei, cara, esse pessoal aqui precisa fazer o que com ele hoje? Ligar ou, de fato, mandar mensagem para ele? Vou lá, faço isso, movendo de funil. Cliente hoje, chegou o dia de poder pedir o feedback para ele? Se chegou no dia, eu vou lá e faço isso. Fiz isso, depois eu começo, de fato, a minha rotina, né, de poder fazer o que tem que fazer aqui no escritório. Então, isso é te trazer clareza, o que tem que ser feito ali. E aí, como presente para vocês, aí eu trouxe aqui alguns PDFs que é o micro. Como assim, Marco, o micro? Como que eu vou comunicar no WhatsApp em relação a essas questões? Então, aqui na XPTO, de presente para vocês, tem alguns documentos aqui, alguns são mais nichados, mas a estruturação ela vai atender em vários negócios de vocês. Que é, primeiro, esse documento aqui são princípios comerciais para clínicas odontológicas, que mostram todo o processo ali de gestão de vendas. Né? O que é um lead frio, o que é um contato frio, um contato quente, né? Fluxo de cadências, por exemplo, para a clínica odontológica é um pouquinho mais diferente que a gente faz. Processos de como conduzir uma comunicação com o cliente, né? Ou seja, o script de ligação ou WhatsApp com o cliente, em que você consegue, são as regras dos 4 segundos, coletar informações com ele,
você consegue também, de certa forma, frase de relacionamento. Como defletir objeções? O que são objeções ali? Tudo que impacta o seu cliente a, de fato, não tomar uma decisão, né? Como puxar pessoas que foram perdidas, né? Então, aqui é um documento bem legal para que vocês possam utilizar, né? Outro aqui é explicando um pouquinho mais sobre cada etapa do CRM e qual que é a importância dela. E outra coisa, como ter uma leitura sobre cada etapa. Então, assim, se eu abro lá e tem muito lead aqui na etapa de novo lead, indica um problema que eu explico aqui o que é esse problema. Muitos leads na etapa de pedido na pré-venda também tem realmente explicando isso daqui. Muitos leads na etapa de negócio de, por exemplo, pedidos na venda ali, mostram outro cenário, né? Em que você está tendo, por exemplo, um comercial fraco na etapa de fechamento. Enfim, tem também aqui princípios e o que eu gostaria que vocês focassem mais também em relação a isso daqui. Guia definitivo para atendimento de sucesso. A gente reuniu, né, aqui falando sobre a tríade nossa, né, 17 princípios de um bom atendimento via WhatsApp. Marco, o tema do bate-papo era sucesso comercial no WhatsApp, você não falou do WhatsApp até agora. Sim. Por quê? O WhatsApp é só uma ferramenta. Ou seja, se o WhatsApp parar de existir amanhã, nós iremos achar um outro local para poder conseguir vender mais nossos clientes. Então, eu não quero que vocês fiquem dependentes da ferramenta em si. Eu quero que vocês entendam um processo por trás da ferramenta. E aqui eu tenho um princípio de um bom atendimento no WhatsApp, que é o tema desse bate-papo aqui, mas que você tem que levar isso para a vida. Ou seja, ser rápido, poupar o tempo do cliente ali, não fazer ping-pong de mensagem, ter a gramática em dia, né? Não escrever VC, PQ, né? Coisas que de fato podem derrubar um pouco a sua autoridade em relação a isso. Chamar o cliente pelo nome, conversar de fato como se você estivesse falando olho a olho com o cliente. Usar o princípio do espelhamento, ou seja, entender como o cliente se comunica e emular a comunicação dele ali. Ou seja, você vai ver que, de fato, gesticular ou fazer aquilo que o seu cliente faz. Evitar usar áudio ou texto muito longo ali. Então, você quebrar essas mensagens ali. Utilizar recursos do WhatsApp ali, como negrito, itálico, destacar informações importantes ali, realmente, a partir disso. Quando você for enviar Pix, telefone ou endereço, mandar mensagem separada para o seu cliente, ser simples e caro. Eu acredito que, talvez, né, eu tenha trago aqui nesse bate-papo alguns termos que não são comuns a você, né? E se eu falei algo que você não entendeu, manda aqui na mensagem que de fato vai ser um prazer tentar achar um outro jeito de fato de poder explicar. E isso tem que ser feito também com o seu cliente. Não adianta você, por exemplo, usar um termo muito técnico ali que só você entende e o seu cliente, que talvez ele tem uma outra área ali, ele vai querer atuar. Isso não é interessante. Porque cada mundo é um universo. E eu falo como é que isso é tão legal que a gente atua com várias empresas aqui de vários setores e a gente entende como é que termos comuns para uma empresa ali, para eles são claros. Para a gente, cara, a gente tem que estudar, entender ali. Então isso também para o seu cliente. Não forçar a intimidade, ou seja, nada disso para chegar, ai, minha querida, meu amorzinho, realmente meu amorzinho e tal. Só se o cliente te der liberdade ali com um limite estabelecido de comunicação com ele ali, né? Mas não force isso. Não exagerar no uso de figurinhas e emojis, né? Agora, você precisa, a depender da sua comunicação ali, usar alguns emojis. Por quê? Tem uma outra pesquisa que indica que se você manda, por exemplo, no WhatsApp ali, oi, tudo bem? Ela pode ser entendida como, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E isso vai depender muito do seu comunicador, na verdade, de quem está lendo aquele texto. Quando você coloca um emoji ali que transmite uma certa comunicação para aquele cliente ali, ou seja, o que você está querendo gerar com aquilo dali, isso já é um ponto positivo. E no áudio também, isso é bom que você já consegue transparecer isso. Outro ponto, ser uma pessoa falando com outra pessoa e não uma marca falando com outra pessoa. Então, assim, em geral, foto do atendente e não da marca. Outro ponto, foque em resolver o problema do seu cliente. Eu falo que todo problema tem uma solução.
E quando eu tenho um processo de negociação ali, ou de venda com o cliente, ou de atendimento, onde que eu estou do lado dele buscando resolver um problema, a negociação ela avança com muito mais facilidade. Do que quando você, por exemplo, o cliente fala assim, você tem vaga amanhã, 3 da tarde? Ah, não tenho. Ou você poderia falar, olha só, a vaga de amanhã não tem, mas a gente tem 2 vagas disponíveis assim e assim, para você ser interessante? Sugestão. Outro ponto, faça follow-up do cliente que parou de poder te responder. Cliente não te respondeu mais, não ignora ele e não desiste desse cliente. Reforço. Pesquisas indicam que empresas que têm de 1 a 3 contatos ali com a pessoa têm chance de resposta de 10 a 20%, 30 a 40%. Quando você aumenta esse follow-up para 8 ou 10 vezes ali, você consegue vender muito mais. Ou uma resposta muito melhor. E outra questão, pessoal, ser desenrolado na venda. Então, assim, venda, ela é dinheiro do bolso. Atendimento não é venda. Atendimento é um processo para que a venda aconteça. Então, seja bom em venda. Marco, não sou bom em venda, sou muito travado em relação a isso. Eu também era. Eu me lembro que o destrave que eu tive em relação à venda foi que eu estudava, eu me formei como bacharel em Ciência e Tecnologia na Federal UFVJM, Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, Mucuri, e eu tinha um primo bem legal, né, bem, assim, comunicativo, ele falou para mim, Marco, cara, me vende essa chave aqui, a gente estava conversando lá, aí eu travei tudo. Eu pensei, cara, eu não sei vender nada. E aí eu fiquei com isso na cabeça, cara, como é que eu aprendo a vender? E eu comecei a, primeiramente, me dispor em ambientes onde que a venda acontecia, ler mais sobre venda e executar. Então, assim, executar é o mais importante. E a venda é o coração da sua empresa. Então, você precisa aprender a vender cada vez mais, né? Outro ponto, você precisa configurar as mensagens automáticas no WhatsApp ali, né? Então, assim, tudo, né? Não só as mensagens realmente automáticas ali. Horário de atendimento, localização, catálogo, se for necessário. Tudo ali que gera mais confiança em relação ao seu número do WhatsApp. Outro documento bem legal aqui que eu separei para vocês. Um outro tipo de script de bom atendimento também. Uma outra ideia, né? De como conduzir quando o cliente chegar para você. De se apresentar, de poder entender a necessidade do seu cliente, de poder fornecer o preço agregando valor quando é possível, né? Além disso, um script aqui de algumas sugestões de quebra de objeção. Quem nunca ouviu falar? Ah, preciso de um tempo para poder pensar. Ah, tá muito caro. Ah, outra coisa, a concorrência é melhor, né? Sei lá. Então, aqui são alguns exemplos aqui. Marco, não tenho as minhas objeções aqui. Tudo bem. Você vai pensar, sentar, isso que chega para você sempre ali, e vai pensar, como que eu vou responder esse contato ali? E você vai documentar isso daqui, para que o seu atendente, para que você no futuro tenha isso mapeado, né? Outra coisa, alguns exemplos também de remarketing. O que é remarketing? Remarketing é como eu posso voltar o contato com alguém que já entrou em contato comigo, mas não, de fato, mas não continuou. Aí tem aqui sobre questões de ligações, né? E outros exemplos também que de fato podem ajudar vocês bastante em relação a isso. Outra coisa, scripts para gravação de criativos. Pessoal, para quem não sabe, criativo aqui é um termo que a gente utiliza de anúncios que são veiculados nas campanhas de tráfego pago, seja no Meta Ads, em relação ao Facebook ou Instagram, né? E aqui tem, assim, que na verdade são vídeos ali que buscam chamar a atenção do seu cliente, né? E aqui, como usar o seu WhatsApp de forma estratégica. Então, assim, como que eu posso salvar o contato do meu cliente se eu não tenho um sistema de gestão ainda de contatos? E que tem um passo a passo de como vocês podem fazer isso, né? E aí, eu queria, então, assim, encerrar esse bate-papo aqui, que acredito eu que tenha sido proveitoso em relação para vocês também. Ouvir um pouquinho do feedback de vocês. E eu vou mandar para vocês, durante a semana, esse material aqui. Marco, você vai explicar um por um ali? Não. Por quê? Eu tenho um bônus para vocês.
Eu vou mandar, além de mandar esse material para vocês aqui, eu vou mandar para vocês um calendário nosso, da nossa empresa, onde que a XPTO, junto com nossos especialistas, vocês terão a chance de poder fazer uma consultoria 1-a-1 com o nosso time, né? E onde você também vai ter a chance de poder receber uma proposta que se adeque ao, de fato, o momento atual do seu negócio. Marco, gostei. Quero ver qual que é o processo de aplicação disso no meu negócio. A gente vai sentar junto e a gente vai te mostrar passo a passo disso. Marco, não tem interesse em poder ter um projeto com vocês, mas quero ter esse bate-papo para poder entender se existe alguns pontos de oportunidade no meu negócio. É para mim? É. Marco, estou começando agora, mas eu quero, assim, não quero comprar nada. Eu quero só realmente ter o feedback ali. Pode ser? Pode. Pessoal, eu entendi que, mais do que ser uma empresa de vendas, vai muito além disso a XPTO. Eu entendi que o nosso papel é fazer vocês e nossos clientes, futuros clientes, venderem mais. Por quê? A gente vendendo mais e vocês vendendo mais, a gente vai gerar mais emprego. A gente gerando mais emprego, a gente vai ajudar a mudar esse Brasil nosso. Eu, de fato, acredito muito nisso, que o empreendedorismo é um grande canal de mudança do nosso país. E é por isso que a gente investe muito em processo de vendas. Porque vendas é que, de fato, movimentam bastante essas questões. Então, aqui eu abro essa oportunidade para que vocês possam realmente conversar em relação a isso agora, trocar, de fato, algumas figurinhas aqui, e desde já eu agradeço demais a participação de vocês. Então, eu queria ouvir, de fato, o feedback de vocês ali, né? Se você à vontade em relação a isso. O Vitor, a Neide, a Thelma, a Leliane, o Matheus, o Thiago, a Liguilena, de limpeza, que eu esqueci o nome, se você agora me desculpa, o Cássio. Enfim, fica à vontade para que a gente possa conversar e estender um pouquinho mais sobre isso, talvez para o seu negócio aqui agora. Tem uma roda de conversa em relação a isso, tá bom? Vocês querem trocar uma figurinha agora? Querem ter o bate-papo só na nossa call de 1-a-1? O que vocês preferem? Pessoal, tem alguém aí? Marco, achei bem esclarecedora a sua fala, né? Ficou bem claro mesmo para gente, por mais que eu não tenha conhecimento aí dessa parte aí de fazer esse trabalho, né, de vendas. É uma forma diferente para mim, porque até então eu venho trabalhando mesmo com indicação. Uhum. Achei bem esclarecedor, muito bacana o seu trabalho, e mais para frente eu vou agendar, sim, essa consultoria, viu? Me interessou muito. Acho que vai agregar muito nas minhas vendas, no meu trabalho, acredito que vai potencializar ainda mais meus atendimentos. Ah, legal, Leliane. E eu falo que, assim, muitas vezes são as coisas que a gente nem imagina que existem, que talvez mudem o nosso negócio. Então, assim, é a mesma coisa de você falar para mim sobre algo que é tão comum para você no seu negócio, que para mim é algo, tipo assim, surreal. Então, Marcos, isso aqui é algo surreal? Não, mas são processos que tendem a gerar bons resultados. E vai ser um prazer ter esse bate-papo com você, né? Como é que é o nome da sua clínica mesmo? É da Cristofotone? Só me recorda, fazendo um favor. Não é? Ou não? Eu atendo numa clínica de uma dermatologista. Então eu alugo uma sala, né? Dentro da clínica dela. Eu Legal. estou fazendo um serviço mais terceirizado, mas por conta própria. Aí eu alugo a sala, faço meus atendimentos Uhum. e trabalho por fora, né? Ah, legal, legal. É Vai ser aqui um prazer mesmo, é ter no esse bate-papo. Grão-Pará. É no Grão-Pará. Ah, legal. Eu acho que eu tenho o seu contato. Você achou a gente pelo link que a gente disparou ou alguém te passou o nosso contato para poder participar dessa live, desse bate-papo aqui? Das duas formas. No meu Instagram apareceu, né, o patrocinado, Uhum. e uma outra pessoa também me indicou. Ah, legal. Manda, fazendo favor, o seu telefone aqui no chat para poder entrar em contato com você para que a gente possa marcar esse bate-papo, se possível. Inclusive, olha que legal, pessoal. Como que aquilo que a gente faz, a gente pratica também. A Leliane veio através de uma chamada de ação, de uma atenção de um anúncio. Então, qual que é o papel do anúncio? Não é vender.
é chamar a atenção. Dividindo a etapa de vendas em duas principais frentes ali, que é geração de demanda e de fato a negociação, até então, vamos pensar no cenário um pouquinho a mais que ela vai levar para o negócio dela também. Ela está num processo comercial de venda. Se a partir daqui a gente vai fechar um projeto junto ou não, é muito relativo, né? Por N fatores ali, mas o processo comercial aconteceu. Então, a mesma coisa com vocês, Eliane. A proposta sua de poder ter clientes de indicação ou contato que te chegam para você através do seu link da bio lá do seu Instagram, a proposta é a mesma. É aproveitar as oportunidades ali para você realmente conduzir elas nesse processo de venda. Tá bom? Obrigadão mesmo pelo feedback. Thelma, Neide, Cássio, o Vitor, também querem complementar alguma questão? Todo mundo está caladinho dessa vez. Não, assim, eu compreendi, né, direitinho. Tranquilo. Mas eu vou ver mais legal. pra frente. Ok. Obrigado, viu? Cara, foi bem esclarecedor, né? Eu acho que deu para nortear bastante aí em relação eu acho que passo a passo, né, cara? Eu acho que é que nem como você falou. Você está em um assunto que você domina. E quem, por exemplo, está em áreas de saúde, a gente é programado para entender na nossa área. Eu, por exemplo, dentista, só entendo de dente, cara. Sabe? E porque eu converso igual pobre na chuva, então não tem como não. Sabe? Então, eu acho que realmente, né? Nós que somos das áreas área da saúde, essa área assim que a gente está voltado mais para nossa área, a gente realmente fica um pouco perdido. E eu acho que um erro nosso que a gente comete é realmente preocupar demais em parte técnica e esquecer da parte de gestão. E acredito que é o principal. Mas parabéns mesmo, né? Realmente é algo que a gente tem que criar mesmo. A gente tem que criar o hábito de mapear, né? E se tornar tranquilo, né? A gente ter não só a rotina ali técnica nossa, mas uma rotina comunicativa mesmo, né, cara? De como lidar com os nossos clientes e a gente entender o que dá errado, o que dá certo e tentar melhorar, e o que dá certo permanecer e tentar melhorar sempre, né? Verdade, concordo, Vitor. E assim, mas que bom que você já tentou isso muito cedo, né? Então agora são coisas que talvez venha a poder refinar o seu processo comercial cada vez mais. Porque, assim, entender de algo e poder ver o pormenor já é algo assim que está muito à frente já de algumas empresas também que, o meu negócio é só aprender mais. Né? A gente está, por exemplo, como nutricionista aqui, Thelma, que ela é da Paraíba. Uma pessoa, assim, de fato, na sua área também, Vitor, de saúde, nutrição, pós-doutora, né? Assim, um nível surpreendente de ensino, de investimento, mas ela, há 30 anos, o negócio dela não cresce. Olha só. Então, assim, ela falou, Marco, eu entendi que eu preciso aparecer cada vez mais na rádio, na televisão, em vários pontos ali, mas meu maior problema é a conversão. Como transformar ali as pessoas que estão me vendo em potenciais clientes. E é isso que é plugar, que nem o Vitor falou aqui agora, o marketing com o comercial. Não é brigar entre si. O cliente está ruim, o cliente está ruim. Não, cara, como é que eu consigo te ajudar e você consegue me ajudar para que a gente possa vender mais? Porque vendas é o que importa, né? Obrigadão pelo feedback, viu, Vitor? O Cássio... E eu acho pode que, falar, desculpa. antes de te interromper, eu acho que, pelo que eu vi, tem bastante profissional de saúde relacionado à clínica de estética, nutrição e afins, né? Eu acredito que o mundo da odontologia, há um tempo, vem muito, assim, explodindo essa questão de fotografia sempre tá com fotos de antes e depois. Porque acho que o que quebra muito essa questão esse problema do QI, né, que é o que indica, acredito que é realmente comprovando que você consegue entregar, né? A indicação, cara, a pessoa às vezes nem vê ali o que você é capaz de fazer e já fecha uma venda. Mas quem está vindo de primeira, que entra ali no seu consultório sem expectativa de nada, eu acho que a forma de você surpreender mostrando fotos, né, o que você é capaz de fazer.
né? Então, tem muitas coisas na odontologia, né, cara? A gente sabe que a odontologia passou e ainda passa, né? De uma fase aí de saturação, né, cara, da profissão. Então, a gente meio que deu uma explodida aí de tentar mostrar e vender mais. E a foto eu vi que é realmente, quando nós temos fotos de ótima qualidade ali mostrando nossos trabalhos, a chance de conversão ela é muito grande. Às vezes a pessoa não tem expectativa nenhuma. E você mostra uma foto ali, a pessoa já fala assim, putz, é desse jeito que vai ficar comigo, ou desse jeito que eu vou ficar. Então a pessoa já meio que cria uma expectativa, né? E isso é bacana, é a questão do convencimento que você falou anteriormente, né? Eu concordo muito, Vitor. E se você olhar na minha apresentação e nesse bate-papo todo, eu trouxe pílulas disso, que são estudos de casos de clientes nossos que aplicaram o nosso método e tiveram resultado. Marco, isso foi intencional? Foi. Porque falar, até papagaio fala, provar poucos provam. É a mesma coisa de quantas pessoas que hoje Exatamente. estão formados em odonto, em nutrição, em estética, que sabem fazer um site, que são gestores de tráfego, enfim, pessoas que acabaram de poder fazer e falam assim, cara, eu te prometo os céus e o mundo, mas e a prova de que você sabe aplicar aquilo? Então, isso sim é a prova social, é a prova, é o gatilho da prova. E é muito forte. Inclusive, até uma sugestão para vocês, tenham no seu perfil, pelo menos por semana, se possível, post. Utilizem no processo, de fato, comercial de vocês também ali, quando eu falei sobre conexão, mandar um depoimento de um cliente que fechou com vocês. Porque quando você posta nas redes sociais ali, uma vez por semana, um depoimento seu, as chances de você diminuir aquela crença que a pessoa tem de que será que para o meu negócio vai dar certo? Diminui muito. Ou será que para a minha pessoa ali esse procedimento vai dar bom? Diminui muito. Né? E quando você utiliza para ele ali, numa negociação no WhatsApp, isso ajuda ainda mais. Porque você está conversando com a pessoa ali, falando coisas bonitas, interagindo. Quando você manda uma prova, você consegue melhorar em relação a isso. Né? Inclusive, até aqui no nosso Instagram, na verdade, o meu Instagram ali, pessoal, eu também compartilho alguns depoimentos de clientes que, depois de aplicar o nosso método, começaram a poder ter mais resultado. Marco, isso foi postado de maneira aleatória? Não. Eu entendi que não basta falar, temos que provar. E o que o Vitor falou realmente é algo fundamental para que a gente possa continuar a ter mais resultado. Por exemplo, se você entrar lá agora, né, no o Marco Castro ali, etapa de resultado aqui, são vários depoimentos de clientes nossos ali, e não estão todos aqui, senão, porque na verdade nem cabe, até 100 stories, né, eu, inclusive vou ter que fazer outro, de case de sucesso nosso, né. Então, a mesma coisa para o negócio de vocês também. Tenham fixado, tenham postado, processo comercial como um todo ali, provas de que o que eu faço, de fato, é relevante e, de fato, pode te ajudar. Tá bom? Show demais. Obrigadão, viu, Vitor? Pode Pessoal, falar, Matheus. só para agradecer aí a palestra, né? Foi muito enriquecedora. Até para quem já tem mais conhecimento na área, sempre tem algum insight, né? Porque o Marco sempre está estudando muito sobre a parte de marketing, vendas, trazendo coisas super atuais aí para a gente. Então, assim, cara, é muito importante, né? Tanto assim, às vezes você gosta de ler um livro, às vezes você gosta de pesquisar algo ali por fora, mas também está perto de quem conhece de fato, que lida no dia a dia com o que realmente dá resultado na prática. Isso agrega muito no seu negócio, né? Então, queria agradecer por isso. E aí eu já vou também já implementar coisas aqui no negócio que eu ouvi aí, que foi bem interessante. Valeu, Matheus. Obrigadão. Aí falta falar agora só o Thiago, o Cássio e a Neide. Vamos começar pelo Cássio, então, para a gente poder ir caminhando para o fim aqui, pessoal. Cássio tá aí? Cássio provavelmente está mutado, né? Thiago, o que você quer falar? Cássio está em reunião. Ah, ok. Thiago, você quer complementar alguma questão? Matheus, um abraço, valeu. Thiago também, se não puder complementar nada, tá tudo bem. Neide, tá aí ainda? Se não tiver, tá tudo bem. Pessoal, então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Em breve eu mandarei para vocês o link desse bate-papo gravado.
junto com um PDF sobre os materiais nossos aqui e o convite para a gente poder trocar um bate-papo junto sobre o seu negócio, né? Reforçando aquilo que a gente conversou. Beleza? Gratidão pelo bate-papo e até breve. Vitor, Thelma, Leliane, Neide, Thiago, Cássio e aos demais que passaram por aqui e também assistiram esse bate-papo. Gratidão e até breve. Valeu? Abraço. Tchau, tchau.